Olá, hoje a gente vai mergulhar nas primeiras páginas de Lolita, que é sem dúvida um dos romances mais controversos e geniais do século XX. A ideia é analisar como o autor constrói essa narrativa tão perturbadora logo de cara. Bom, tudo começa com essas linhas. Elas são super famosas, né? E são, ao mesmo tempo, poéticas e muito perturbadoras. De cara, elas já dão o tom de uma confissão que vai ser íntima e completamente obsessiva. E antes mesmo da história começar de verdade, o livro já faz uma coisa bem diferente. Ele não se apresenta como uma ficção, mas sim como se fosse um manuscrito que alguém encontrou. É uma jogada de mestre que já prepara o leitor para o que vem pela frente. Essa estrutura já arma o palco todo para uma confissão. Logo de início, a gente já se depara com temas de crime, de julgamento e, o mais importante de tudo, a total falta de confiabilidade do narrador. Afinal, estamos prestes a ler as palavras de um cara que morreu na cadeia. E o mais interessante é que esse prefácio já cria uma distância. É um aviso, sabe? O livro, através desse editor que não existe, já diz pra gente desconfiar do homem cuja voz estamos prestes a ouvir. É como se dissesse, olha, cuidado com esse cara. Ok. Agora, deixando esse editor fictício de lado, a gente finalmente encontra a voz do próprio confessor, o tal do Humbert Humbert. É impressionante a qualidade física, quase sensual, do texto do Humbert. Ele não está só falando um nome, ele descreve uma experiência na boca. É quase um ato de posse através da linguagem, o que já escancara a obsessão dele. E isso aqui é um retrato perfeito da mentalidade dele. Ele pega a identidade da menina e quebra em vários pedaços, cada nome para uma situação. Mas a versão verdadeira, a mais íntima, a que denota posse, essa ele reivindica para si. A Lolita que existe só nos braços dele. Para a gente poder entender a psicologia do Humbert, é fundamental entender a obsessão central dele. E para isso ele chega a criar uma palavra, uma terminologia quase científica só para ele. O ponto-chave aqui é a justificativa. O Humbert inventa essa categoria especial, ninfeta, e diz que elas são demoníacas, não humanas. Com isso, ele tenta tirar a obsessão dele do campo da moral comum e levar para algo místico, quase predestinado. Ele define com uma precisão que chega a ser arrepiante o limite mínimo de idade para as ninfetas dele. E aqui é o limite máximo. Ele cria o que chama de uma ilha encantada, um período de tempo muito específico onde a obsessão dele, para ele, faz sentido. Fora desses limites, as meninas simplesmente não interessam. Veja como ele meticulosamente compara o grupo eleito dele com o que ele chama de crianças normais. É todo um esforço para racionalizar, para intelectualizar a fixação dele, se colocando como um especialista num tipo raro e especial de beleza. Aí o narrador nos dá uma espécie de história de origem para essa obsessão. Ele vai buscar lá num trágico amor de infância a raiz de tudo. É uma tentativa de explicar, se não de justificar, o que ele se tornou. Ele coloca essa memória como o grande evento traumático que moldou toda a vida e os desejos dele. A perda da Annabelle vira uma espécie de lente através da qual ele vai enxergar todas as ninfetas depois dela. A linguagem que ele usa para descrever o tempo com a Annabelle é super intensa, romantizada. É interessante notar o contraste entre a inocência da idade deles e a intensidade quase febril do desejo que ele descreve. Isso só reforça o poder que essa memória tem sobre ele. E aqui está a conexão direta, preto no branco. Ele traça uma linha reta do trauma do passado para a obsessão central do livro. A ideia que ele passa é que Lolita é, no fundo, uma tentativa de recuperar e finalmente consumar o que foi perdido com Annabelle. Então, segundo o Humbert, a perda de Annabelle criou uma divisão permanente na vida adulta dele, o que o forçou a viver uma existência dupla. Ele descreve uma vida em que os relacionamentos com mulheres adultas eram só uma fachada, uma capa para esconder os desejos secretos dele. É a confissão de uma vida inteira de mentiras e dissimulação. E essa dualidade toda prepara o terreno para o conflito, para a tragédia que vai mover o resto da história. É justamente essa tensão entre o eu público e o eu privado que uma hora vai explodir. E assim a confissão dele termina nos deixando com essa pergunta que é final e bem assustadora. É uma pergunta sobre as consequências invisíveis da obsessão dele. Uma questão que está bem no coração moral do romance e que força uma reflexão. Qual é o verdadeiro impacto de um olhar, de um desejo, mesmo quando ele não leva a nenhuma ação concreta?